Como vão todos vocês? Muito feliz por esta oportunidade que o nosso eterno Deus tem nos concedido de estarmos na sua presença mais um dia com saúde para lhe agradecer, para lhe louvar, para lhe engrandecer por tantos feitos e tantas maravilhas que tem nos concedido. Amém? Baruch Hashem Adonai, que o nome bendito de Adonai seja louvado. Amém? Em nosso meio. E estamos aqui desta feita para fazermos uma breve reflexão acerca desses 4 meses, que passamos em uma reclusão social. Conhecemos uma passagem bíblica de um tão famoso líder em Israel, o rei Davi. Ontem fui jovem, hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. Então nós vemos em tudo isso a providência de Deus, sobre o seu povo, sobre todos aqueles que clamam por Ele, nunca ficarão decepcionados. Amém? Nesses tempos, nesses meses que passamos, sem podermos abrir as igrejas, sem podermos visitar uns aos outros, e solicitando sempre que possamos estar em casa, com a família. O que nós aprendemos com tudo isso? Que lição ou que aprendizado isso ficou para nós? Comemorando o Shabat, comemorando as festas bíblicas, o Pessa, Shavuot, sabendo que uns tiveram mais dificuldades do que os outros, alguns perderam os empregos, outros investiram o seu tempo em outras coisas que antes não poderia, que não dava tempo, Então nós percebemos que realmente em todas as áreas de nossas vidas, em todos os momentos de nossas vidas, nós temos a oportunidade de aproveitarmos para tirarmos desses momentos lições importantes para nós. Tivemos a ceia em casa, em família. Tivemos as lives, pela internet, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Momentos que pudemos compartilhar algumas palavras do Eterno, algumas porções bíblicas, alguns louvores, as participações. Baruch Hashem Adonai. Estivemos cada um no seu lar, mas podendo tirar lições desses momentos. Amém? Tivemos também alguns momentos de temor por incerteza do que viria nos próximos meses. Iria acontecer o início de uma perseguição, ou de um prorrogar para a abertura das igrejas. Podemos, em 4 meses, refletir acerca de nossos propósitos, nossos objetivos, o cumprimento do chamado do Eterno para a nossa vida. Que esse tempo possa ter ocorrido e possa ter passado e que em nossa mente, em nosso coração, tenha reacendido o propósito pelo qual nós fomos chamados. Porque o Eterno levantou um povo que chama pelo seu nome. Qual o objetivo, quais os propósitos que ele tem para esse povo chamado. Eu faço parte desse povo, sim ou não? Se eu faço, o que eu tenho contribuído para o expandir do reino do Eterno? Quais são as minhas atribuições para que este reino do Eterno seja cada vez mais conhecido e reconhecido e respeitado e admirado? Nós tivemos uma visão e uma missão de vida reafirmados ou mudados? Sonhos, projetos pessoais e familiares foram reafirmados ou foram mudados? Nós percebemos que após a reclusão, quantas famílias foram desfeitas, quantos divórcios ocorreram, Quantas vidas desesperadas tiraram as suas vidas, por estar diante de situações tão difíceis.
E diante desses momentos, a diferença entre aqueles que servem a Deus, que servem a Adonai, é mostrada. Porque quando o servo de Adonai percebe o perigo, ele vai ajoelhar-se diante da sua presença, né? Diante de uma situação em calamidade, em dificuldade, em desespero, ele entra em seu quarto, ele dobra os seus joelhos, né? Ele busca um momento de estar diante do seu Deus para reafirmar a sua personalidade, para reafirmar o seu chamado, as suas certezas e a sua fé. A nossa fé, ela está firmada em Adonai, através do seu Filho Yeshua. Podemos perceber o comprometimento individual. Desistir ou resistir, né? Então nós percebemos em cada vida, em cada ser, mesmo à distância, nós percebemos aqueles que têm um comprometimento com o Eterno, que quer prosseguir nessa jornada, e aquele que vai ficando pelo caminho. Nós não podemos tomar as decisões por outras pessoas. Cada um deve tomar as suas próprias decisões. E se chegar aos pés do Eterno e lhe pedir misericórdia, né, forças, e lhe pedir que a sua vida seja resguardada e seja guiada em seus santos caminhos. A decisão é pessoal. Quando a nossa liberdade de culto é interrompida, nós lembramos das diversas vezes que o povo de Israel sofreu, né? Isso não é novo na história, nem na história bíblica, nem na história do povo de Deus ao redor do mundo. Em todas as épocas, em todos os lugares, sempre existiram. Não lhe foi permitido se congregar livremente. Quem conhece, né, a história do povo de Deus, nós percebemos quantas vezes eles tiveram que se reunir, né, em segredo, muitas vezes em cavernas, né, para que ele pudesse cultuar o seu eterno Deus. E eles viam nesses momentos, né, a oportunidade de reafirmar a sua fé em Adonai. Amém? Quando o povo de Israel ele foi expulso lá do Egito, quando foi instituída a festa do Pessa, né, que alguns conhecem como Páscoa, e eles tiveram que realizar aquela festa maravilhosa com rapidez, né, porque eles estavam prestes a sair do Egito para cultuar o seu Deus no deserto e em liberdade. Amém? Ali eles poderiam expressar sua fé, né, lhe oferecer sacrifícios e fazer o que o Senhor, o eterno Deus de Israel, lhes tinha ordenado. Foram momentos difíceis, foram momentos de percas, né, de batalha, de intensa luta espiritual. E não é diferente no nosso tempo. Lá em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia conta que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Né? Que a nossa vida, em momentos de desespero e de luta, seja a nossa fé reafirmada no nosso eterno Deus, para fazer cumprir a sua palavra em nossas vidas e para realizar todos os seus feitos que a nós Ele tem proposto e determinado. Amém? Outros momentos que a gente também pode lembrar é sobre a destruição do templo de Salomão. Quando Davi, aquele rei de Israel,
tinha em seu coração um desejo intenso de construir para Adonai um templo, né, um lugar para que ele ali se manifestasse aos seus servos, né? O seu filho Salomão foi quem teve a oportunidade e a honra de construir aquele tão suntuoso, tão belíssimo, tão riquíssimo templo, o primeiro templo em Israel. E a Bíblia diz que Salomão, ele construiu aquele templo e aquele templo foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios. Tivemos uma breve noção do que o povo de Deus sentiu. Não lhe foi permitido servir a Deus naquele templo, né? Que há mais de 400 anos o povo a fazer os seus cultos ao eterno e maior felicidade e gratidão. E eles foram levados cativos à Babilônia. Lá no Salmo 137, versículos de 1 a 3, o autor daquele salmo, ele estava retratando como o povo de Israel se sentiu. Lá no Salmo 137, versículos de 1 a 3, o autor daquele salmo, ele estava se referindo àquela perseguição, né? Aquele grande problema que surgiu no povo de Israel. E eles diziam assim: junto aos rios de Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Então vocês vejam a tristeza do povo e o cessar do cântico, né? Dos tamboris, das harpas, né? Dos instrumentos musicais que eles utilizavam para louvar ao Eterno. Eles haviam pendurado, ou seja, havia cessado o cântico, né? E toda a alegria e todo o barulho de louvor, né? De voz e de canto e de instrumentos musicais. Então nós vemos que não é novidade no meio do povo de Israel a reclusão, né? E a proibição de culto. Mas o que nós vemos e o que nós nos alegramos é que, para todos esses momentos, o nosso eterno Deus de Israel proveu, né? Sempre um escape, uma saída e uma nova oportunidade para que aquele povo se voltasse para Deus, né? Para que nós nos voltássemos para Deus. E Ele proveu, sim, uma nova oportunidade, um novo templo, novos momentos de alegria, para que nós tirássemos das árvores as harpas que estavam penduradas e começássemos e retomássemos o louvor para o nosso Deus. Amém? A proibição de servir ao Eterno de quaisquer maneiras, Deus, Ele sempre nos dará outras oportunidades para que as nossas harpas, os nossos instrumentos e a nossa voz possa ser ouvida, né? Que o nosso povo passou e que está registrado nas Sagradas Escrituras. Foram momentos que a reafirmação da nação de Israel foi vista, né? A organização do templo, da liturgia, das próprias Sagradas Escrituras foi organizada em momentos de dificuldades. No deserto mesmo, quando o povo estava saindo, fugindo do Egito, mas em momentos de uma reflexão, de uma reafirmação da nossa identidade. Quem somos nós? Para quem ou para que nós fomos chamados? Nós estamos obedecendo ao chamado do Eterno, ao ID, que Ele tem nos proporcionado? Devemos continuar, né? Com certeza, porque o nosso chamado é especial. Amém? Que nós possamos nos sentir privilegiados, porque nós estamos servindo a um Deus verdadeiro. Se a reclusão social imposta em 2020 nos privou a liberdade de culto,
mas nos fez refletir sobre a importância de estarmos reunidos em Carrilá enquanto irmãos. Isso é um bom sinal. Senão, estamos muito aquém de estarmos arrependidos e voltados para Hashem. Se essa reclusão não serviu para reafirmar nossa identidade, né, as nossas certezas, a nossa fé, se essas dificuldades não nos trouxeram mais para perto de Deus, então nós estamos muito aquém de estarmos arrependidos e de estarmos bem pertinho de Hashem. Mas se estes momentos nos trouxeram a oportunidade de refletir e dizer, não, realmente eu preciso estar sob a liderança de um homem de Deus, né? Submetido à vontade do Eterno, lhe prestar culto com maior gratidão, sinceridade e muito mais empenho. Então nos serviu sim como uma missão muito grande. Amém?